Boa galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do professor Kevin. E hoje teremos mais um bate-papo aqui, mas o vídeo será sobre o seguinte tema: será que eu escutando em inglês, mesmo sem entender nada, resolve alguma coisa? Antes de eu responder essa pergunta, eu vou falar o seguinte: quais são as habilidades que as pessoas precisam para escutar o filme em inglês sem legenda e entender aquilo em tempo real? Quais as habilidades que aquela pessoa precisa? Eu vou citar aqui as habilidades. A primeira habilidade que a pessoa precisa é ter um conhecimento legal de vocabulário. Você tem um vocabulário vasto no inglês, conhecer diversas palavras no inglês. Então, se você está como iniciante no inglês, às vezes você escutar algo, tentar escutar e entender, às vezes é difícil, porque você não tem aquele vocabulário ainda, né? Você ainda está iniciando sua caminhada no inglês. Você não tem aquele vocabulário. O segundo ponto, gente, é ter um entendimento da gramática falada. Eu não falo assim da gramática, aquela gramática complexa no inglês. Não, eu falo da gramática falada mesmo. O que é a gramática falada? É aquela gramática que você entende quando algo está sendo dito da forma correta ou da forma errada. Por exemplo, se eu falar no português, nós tá, você sabe que é errado. A mesma coisa quando o seu ouvido estiver treinado no inglês, você vai saber que algo está errado, mesmo sem ter aquele conhecimento vasto de gramática. Para comparar isso, eu vou comparar o seguinte: às vezes você não tem aquela coisa vasta, né? Mas a comparação é o seguinte: você saber dirigir um carro e você entende da mecânica de um carro. Às vezes você sabe dirigir, mas você não entende de mecânica. Mesma coisa, às vezes você entende a gramática falada, mas não entende como explicar a gramática, mas você entende ela falada. Consegue compreender? Então, o primeiro ponto é o vocabulário. Você tem que ter um vocabulário bom. O segundo ponto é a gramática falada. Você tem que entender a gramática falada. O terceiro ponto, gente, é descodificar. Tem um termo em inglês: parse the language. Parse the language. Esse é o terceiro ponto. É você descodificar o idioma. O que é descodificar o idioma? Eu vou dar um exemplo no português, tá? Se eu falar assim: oi, o que nós vamos fazer hoje? Oi, o que nós vamos fazer hoje? Tá vendo a rapidez com que eu falei isso? Eu não preciso falar pra você no português: oi, o que nós vamos fazer hoje? Não, eu posso falar assim: oi, o que nós vamos fazer hoje? Porque o cérebro, ele já consegue decifrar os sons do idioma. Então, parse the language é você descodificar o idioma. O seu cérebro já tem esse poder de conseguir, mesmo falando rápido, você conseguir decifrar esse idioma de uma forma perceptível. E isso funciona através de você escutar o idioma. Ok? O quarto requisito para você saber escutar o inglês, a habilidade que você precisa, é você conseguir fazer tudo isso, o vocabulário, entender a gramática falada e a descodificação, igual você entende no português,
né? No sentido de você escutar, a pessoa fala rápido e o seu ouvido e o seu cérebro está tão bem treinado naquilo que você consegue separar as palavras mesmo sendo ditas rápidas. Oi, o que nós vamos fazer hoje? Seu cérebro ele já consegue entender que é oi, o que nós vamos fazer hoje, mesmo eu meio que comendo as palavras e falando rápido. Então, a quarta coisa é você conseguir fazer tudo isso, entender o vocabulário, descodificar e a gramática, tudo em tempo real. Então, você conseguir ter o vocabulário, entender a gramática, descodificar e fazer tudo isso em tempo real, enquanto aquilo está passando, enquanto o filme está passando, enquanto a série está passando, isso é exatamente o que vai fazer você entender o inglês falado. Então essas 4 habilidades que você precisa. Agora, por último, respondendo a pergunta de vocês, realmente compensa você escutar o inglês sem entender nada? Eu vou responder para vocês o seguinte: compensa sim, sabe por quê? O terceiro ponto que eu mencionei aqui, que é descodificar e entender em tempo real, você só vai conseguir se você escutar o inglês, mesmo sem entender nada. Você sentar e treinar seus ouvidos, escutar um listening, escutar uma série, escutar um podcast, você só vai conseguir esse terceiro e quarto ponto que eu falei no vídeo aí, que é descodificar, a se acostumar com os sons do inglês, mesmo falando rápido, e fazer tudo isso em tempo real, de uma forma rápida e eficaz. Você só vai conseguir isso se você treinar seus ouvidos e escutar bastante inglês. O primeiro e o segundo ponto que eu falei do vídeo, que é a questão do vocabulário e a questão gramatical, é estudando. Então vocês têm que estudar palavras novas e como elas são utilizadas na frase. Mas para você descodificar, você destravar e saber como os americanos juntam as palavras e o seu cérebro entender aquilo, você só vai entender escutando o inglês. Então essa é a dica que eu tenho para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu tô aqui no Outlet Orange, vim dar uma passeada aqui. E é isso aí, gente. Tenha um dia lindo e abençoado. E não se esqueça de curtir se vocês gostaram do vídeo, compartilhar e nos seguir nas redes sociais. Nós nos vemos por aqui. See you next time, guys.